Olá, pessoal. Estamos então agora, hoje, como nós combinamos, da nossa live sobre o corpo em depressão e vamos estar junto com o Joviniano nessa live. Olha lá, um monte de gente já aqui curtindo, estando com a gente, isso é muito bacana. Olá pessoal, boa noite, muito obrigada pela conexão. Vamos lá, o Joviliano está mandando aqui uma mensagem para a gente poder aceitar, né? Então nós vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vamos esperar que o Jovi venha nos ajudar aqui. Nós estamos tentando conectar com o Joviniano. Vamos tentar. Se não der, a gente tenta de novo depois. Olá, ó, o Joviniano tá aí acenando. O Cosmo, você vai assistir. Que saudade de você. Olá, tem um monte de gente. Nós estamos aqui tentando fazer conexão com o Joviniano, tá? Aí logo, logo ele entra e a gente vai poder fazer nossa live juntos. Né? O Joviniano teu... Olá, o Jovi! Como é que tá? Olá, tudo bem? Tudo bem. Deu Tá dando certo? para me ver? Deu certo. Acho que Graças minha a câmera às Deus. vezes desce. Deu certo. Olha lá. Vamos Muito lá. bem. Eu tenho que falar que sempre aqui a minha live eu tenho ajuda, né? Porque você já está mais acostumado. Eu estou sempre aqui com o Wallace me ajudando e me dando essa força aqui, que isso é muito bom. Ele também aprende, né? Porque está estudando psicologia, mas está me ajudando. E é muito bom ter você aqui, muito bom, né? Namastê! Namastê. Bem-vinda também. Bem, eu acho que é uma experiência nova. Eu nunca fiz pelo Instagram, vai ser a primeira vez, né? E é uma experiência de tentar capturar essas imagens para o YouTube. E enfim, vamos ver o que vai sair. Eu quero agradecer a oportunidade dessa ideia, né? Do ano passado a gente fez a primeira, foi o Corpo Sim, em Terapia, e você falou, nossa, queria fazer sobre o corpo em depressão. E sim. aí é tudo tão corrido, acho que esse período de isolamento foi bom que a gente teve tempo de sentar e ver um horário certinho, né? Sim, E um com horário que muita certeza. gente pode assistir, ao contrário de sábado de manhã, é um horário que muita gente pode Sim, assistir. Eu espero que as nós pessoas. mudamos por conta disso, acho que é um bom horário. Eu já vi que várias professoras entraram aqui, a Cris entrou, Sônia Calil, obrigada aí por estarem acompanhando a gente, né? Na verdade, oi Cris, oi todo mundo, enfim. Eu acho que é uma oportunidade da gente refletir, né, Joviniano, porque falar de depressão no momento de isolamento pelo qual nós estamos vivendo agora, né, eu acho que isso é muito importante, vem a calhar, né? E a gente vai entender aí nessa conversa. Quando eu falei do corpo em depressão, eu quero deixar claro aqui para o meu público que quando eu vim para Presidente Prudente, em 93, não, perdão, em 2003, 2004, eu comecei a dar palestras sobre o corpo em depressão. E foi através desse livro e foi através desse contorno que o Loy nos dá, dessa compreensão dessa patologia, pelo qual as pessoas também começaram a me conhecer. Então, eu sou muito grata Legal. a esse livro, né? A esse livro aqui que nós vamos mostrar para vocês, que é o Corpo em Depressão. Eu sou grata a todo o conhecimento, né, do que eu recebi dos meus professores de análise bioenergética e que hoje estão aqui nos assistindo. E para a gente poder partilhar um pouco desse conhecimento, porque foi através da análise bioenergética que a gente está podendo estar aqui hoje também conectados, né, Jovi? Sim, muito bom. O Jovi também foi aluno da. Vamos já, como você nunca entrou no Instagram, acho que é bom a gente se apresentar, né? Tá. Então, que eu não me conheço. Então, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta corporal,
minha formação na Unesp de Bauru, de 88 a 92. E aí fiz formação em Gestalt terapia, em análise bioenergética, biossíntese. E também agora eu tenho formação em TRE, que é Atenção, Release, Exercise, que são exercícios de trauma, né? E eu conheci o Jovi, nós nos conhecemos já faz algum tempo, dentro do Instituto Ligari lá de Americana, né? Sim. E aí deu liga, né, Jovi? A gente tem Sim. uma coisa bacana aí, um bate-bola bacana. O Jovi já veio para Prudente várias vezes, ministrar cursos de FT, ia vir agora de Barra de Axis, mas a gente vai marcar uma nova data para o próximo semestre, se Deus quiser. Sim. Né? Bem, Então, vamos lá. se Minha apresenta aí, Jovi. formação, minha família, tanta coisa, mas resumindo seria, resumindo seria o meu trajeto, né? Eu comecei a minha formação acadêmica em filosofia, minha graduação e o mestrado, e no mestrado eu comecei a praticar mais Hatha Yoga e dar aulas de yoga, e nas aulas de yoga eu percebia que muitos exercícios eles faziam liberar alguma emoção ou integrar alguma emoção. E eu procurei quem trabalhava com isso, e um amigo meu falou, a bioenergética, isso foi em 2006. Aí eu fui para a bioenergética, fiz uma introdução à bioenergética, e aí comecei a usar os exercícios e passar para os meus alunos de Hatha Yoga. Só que eu dando aula de filosofia na Universidade Federal de Uberlândia, que eu dava aula na época lá. E comecei um projeto de Hatha Yoga com a população. Era uma coisa aberta, qualquer um poderia entrar e virou um projeto de extensão. Hoje tem uma amiga minha que continua dando essa disciplina na Federal de Uberlândia como optativa de consciência corporal. Depois fui para a bioenergética e eu tinha que escrever uma monografia na bioenergética, né? Falei, ok, então como que eu vou juntar a bioenergética com a minha formação? Eu comecei a dar grupos de movimento para os adolescentes na escola em 2011, 11, 12, 13, e virou meu doutorado. Doutorado eu escrevi sobre como os exercícios bioenergética eles sensibilizam questões profundas e você não tem que elaborar numa sala de aula, porque a aula, essa é uma frase do Paulo Freire, né? A aula não é terapia, mas a aula pode ser terapêutica. Então, como que você pode fazer de uma aula terapêutica? Dando consciência e percepção de si, perceber a autorregulação, que é uma coisa que o Freud falava no início, o Reich pegou, que é a profilaxia da neurose, né? Que a educação tem uma função de cuidar também da pessoa não adoecer, ou conhecer como ela adoece. E eu trabalhei isso com adolescentes, escrevi sobre isso, defendi doutorado ano passado, e eu gosto muito da bioenergética. Eu estava lendo tudo de novo, eu falei, gente, por que eu sou tão Caxias? Mas... idem. Mas você achando que nunca... Eu falei, nossa, os dois acham que nunca leram nada, mas tudo bem. Como Mas eu diz acho que a gente algumas, quer quando é oferecer o semelhante, melhor, atrai né? semelhante, né, Jovi? Não é? Porque Olha, é tanta um livro muito neurose. bom. Vamos falar assim, né? Eu acho que tem várias questões do livro que a gente pode atualizar, mas é perceber como que o Loen ele tem uma visão muito diagnóstico da época que ele viveu, né? Isso para a filosofia é muito importante. É um pensador conectado com a realidade dele. O Reich também foi, né? Mas o Loen estava conectado com coisas. Tem vários capítulos que já aparecem a sociedade do cansaço, o problema do desempenho, o burnout. E ele estava vendo isso lá na década de 80, Pois né? Ele é, escreveu esse ele livro. escreveu esse livro, Jovi, em 1983, né? E quando eu dou minhas palestras assim sobre o corpo e depressão, que eu ainda dou uma palestra ativa, né, e que leva um público muito grande e alto nessa palestra, eu sempre falo que ele escreveu em 1983, ele tinha essa visão para este mundo contemporâneo pelo qual nós estamos agora, né? Eu acho que são dois livros muito contemporâneos, eu adoro a linguagem do Loy, e eu acho que tanto o Corpo em Depressão é um livro muito contemporâneo, como o Narcisismo, né? É um livro também muito Sim. contemporâneo, e a gente vai esboçar hoje sobre o Corpo em Depressão, né? E eu só quero avisar aqui, a galera, a professora a Ana Silvia entrou, tá ali. Olá, Ana Silvia. A professora Odila já entrou agora há pouco. E, na verdade, essas professoras já sabem também um monte sobre o livro aqui, né, sobre o Loen. E a gente pede para que vocês também mandem aí informações para que a gente possa complementar a nossa live, né, Jovi? Sim. Eu acho que vai ser muito legal, né?
E eu queria colocar que eu pensei numa possibilidade, vou tentar fazer, que é projetar um pouco das transparências no momento que eu estiver falando algumas questões, tá? Se for legal, se as pessoas estiverem lendo e for legal, vocês dão um alô pra gente. Se não ficar legal, aí vocês falam que a gente vai só no verbal mesmo. Mas é uma tentativa, né? A gente vai fazendo live e vai tentando melhorar a, a nossa apresentação, né, Jovi? Como pode melhorar? Como pode Vamos melhorar? nessa. Vamos nessa. Ok, então vamos lá. Eu queria começar, né? Estou apresentando, como a gente já fez, esse é o livro, para quem não conhece, né? Para quem não está habituado com a análise bioenergética. Alexander Lowen é o criador da análise bioenergética, construiu e escreveu vários livros. Em 1983 escreveu esse, né? Mas uma das frases importantes do Alexander Lowen que ele fala, eu vou tentar já postar aqui para a gente ver, vamos ver se vai dar certo lá, olha lá, né? Segundo Lowen, né? Vamos lá, aqui, né? Nenhuma doença dita mental pode ser concebida em separado da doença física. Assim, uma pessoa deprimida está tanto física quanto mentalmente deprimida. Eu acho que isso é uma questão bastante importante, porque na análise bioenergética não existe separação corpo e mente, né? É uma única unidade. E então eu gosto bastante dessa frase dele e coloco, né? Porque para nós, dos psicoterapeutas corporais, quando nós estamos olhando um corpo, nós estamos olhando tudo desse corpo, a energia, a vibração, o tom, a cor de pele, como esse corpo está. E como esse corpo está vai nos dar dica de como mentalmente, emocionalmente ele estará também, né? Então, acho que isto é principal. Eu queria estar começando aqui com esta transparência, né? E aí você vai podendo complementar aí com algumas coisas, né? Que seria importante a gente discutir, né, Jovi? É interessante assim, ele tem um livro que chama Uma Vida para o Corpo, e aí nesse livro ele vai dizendo que cada livro tocou a vida dele. Ele fala que em 1972 ele já tinha uma ideia desse livro, que era pensar como que a depressão... Ele tinha sido solicitado a escrever uma biografia do Reich, mas ele falou que não achou que não ia ter tempo para aquilo, era uma coisa muito grande, e ele acabou pensando vários artigos, né, que viraram livros. Então, o Corpo em Depressão, quando ele é lançado nos Estados Unidos, ele tem uma contracapa, e ele fala que achou interessante que quem fez o livro colocou lá, olha, para esse autor, o nosso corpo é como um violino, né? Na verdade, o que aconteceu é que esse corpo, né, que estava vibrando, ele parou de pulsar. Então, o que faz essa pessoa que está deprimida ser um violino que volta a tocar? É a vibração, né? Como que restaurar a vibração no corpo, como que restaurar a vibração na vida dela. Foi a primeira versão desse livro, ele foi traduzido em 83. Eu tenho essa versão de 83 aqui no Brasil. E é interessante, assim, a primeira pergunta do livro, no capítulo 1, é por que as pessoas ficam deprimidas? Aí ele vai fazer uma diferença entre realidade e realidade, que depois você vai explicar, né? O que é real, o que não é real. Aí já aparece uma coisa que a gente comentou no começo aqui, que ele já tem essa ideia da sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, muito nítido, que é a pessoa se sacrificar pelas metas, isso aparece já no capítulo 1. O que é interessante é levar, que ele vai até o final, é uma diferença entre vida interior e vida exterior. É um conceito que fica o capítulo 1 e vai até o fim, que é a pessoa que tem uma vida interna, então ela auto se percebe, ela conhece seus mecanismos de autorregulação, seus mecanismos de defesa, consegue se perceber e lidar, e aquele que vive para fora. Né? Então, nesse livro, aqui a Renata está perguntando qual livro? O livro Corpo em Depressão, né? Já no capítulo 1 até o final, vai ter essa diferenciação. Uma pessoa que tem uma vida interna, uma pessoa que tem uma vida para fora. E ele convida a gente a ir para uma vida interna, que é interessante para esse momento de isolamento social, que a gente nunca passou por isso, eu pelo menos, né? A gente não passou por nenhum processo de grande peste
Tem um livro de filosofia do Camus que chama A Peste, que ele conta uma peste que assolou uma cidade e como que isso fez as pessoas entrarem em contato com elas. E o Loen está o tempo todo falando, olha, a depressão é uma vida para fora e para você restaurar a saúde, você tem que entrar numa vida para dentro, que é se perceber, se conhecer. Na verdade, ele também coloca com relação a isso de uma forma mais analítica, né, Joviniano, da seguinte forma, que a pessoa que está voltada para dentro é uma pessoa que está mais na autonomia. E se ela está mais na autonomia, ela está muito mais já desvinculada, digamos assim, ou desmamada, né? Ou foi uma pessoa que, de alguma forma, teve um reforço maior na infância, teve um suporte maior na infância, né? Porque ele coloca isso classicamente, que um dos problemas muito, muito comuns da depressão é quando a pessoa vive um objetivo irreal, que ela fica para o lado de fora, buscando aquilo que não foi totalmente preenchido na infância dela, principalmente para nós psicólogos e terapeutas, que a gente vê isso na fase oral, na fase da esquizoidia, onde a presença materna ou o apoio de alguém, o suporte de alguém tenha sido extremamente importante, porque esse suporte, esse apoio vai dar para a pessoa, no nível adulto, uma segurança maior. E quando ela está muito segura, ela tem uma possibilidade menor de deprimir, né? Isso que o Loen coloca. Nós sabemos hoje que o estresse, que todas essas questões que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, ela também pode adoecer, independente, muitas vezes, daquele suporte que a gente teve lá fora, né? Ou lá atrás, né? Mas que quando... é uma coisa que é interessante, que ele coloca que você, numa dependência do outro, quando eu jogo toda a minha projeção para o meu marido, para o meu filho, para quem está do meu lado, para que ele supra essa necessidade minha, né? E essa carência, eu fico para fora, esperando realmente do outro. E eu fico numa dependência dessa situação e não numa independência, numa autonomia, né? Uhum. Que é o que a gente precisa pensar, que quando as pessoas, de repente, estão dentro de si, numa autonomia maior, elas podem ter mais carga energética para suportar. E a pessoa que fica para o lado de fora, ela está jogando energia, ela está com uma energia com menos carga energética, né? E se a gente puder fazer uma comparação com o coronavírus que nós estamos vivendo hoje, né? Que interessante, porque na verdade a pessoa que vai ficar isolada para poder suportar esse isolamento, ela precisa também ter carga energética, ela precisa ter compreensão, ela precisa estar mais conectada, porque senão ela não vai ter imunidade para tolerar tudo isso, né? Então, o próprio bichinho está dizendo para a gente do tamanho da importância da gente cuidar das nossas imunidades, né? E o Loen falava da importância da gente cuidar da nossa carga de energia, da nossa conexão. E que se nós tivermos assim, nós vamos ter menos probabilidade de deprimir, né? E eu fico pensando, porque o isolamento, segundo o Loen, a gente vai ver aqui o que pode causar depressão, que ele coloca no livro. Uma das causas é o isolamento, né? A pessoa que fica isolada, sem contato. Nós temos instinto animal, nós somos seres animais e nós nascemos para viver em bando, né? Para viver em conexão com o bando. E à medida que a gente vai perdendo essas relações, a gente vai adoecendo, a gente vai deprimindo, não tem a troca de carga, né? Então, eu acho que isso é primordial nesse sentido, né? E a gente, para ter equilíbrio, a gente precisa ter esses contatos para a gente promover a nossa carga e a nossa descarga de energia dentro de um equilíbrio, inclusive equilibrar o nosso sistema nervoso autônomo, né, Joviniano? Sim, eu acho que é interessante, vamos seguindo nos capítulos, você falou bastante do capítulo 2 e do capítulo 3, né? Que ele fala assentar na realidade. É interessante a tradução, que aqui no livro do Medo da Vida, grounding continua como grounding, e aqui é traduzido como fundamentação ou fundação, né?
Então, no capítulo 2, ele fala do grounding, como que você vai trabalhar com essa pessoa que tem uma necessidade carente de ter um suporte externo, ela começar a ter o suporte interno, que é a postura, ele dá vários exercícios, né, no capítulo 2, do grounding, de respiração, etc. Como se colocar sobre as próprias pernas, entrar em contato com os sentimentos negativos, né, que são negados. Isso vai trazer mais vitalidade, a pessoa vai conseguir ter força para enfrentar o que vier de emoção negativa. No capítulo 3, ele fala bastante, que você disse, da dinâmica energética. Então, essa pessoa com mais oralidade, ou com menos carga, ou com muito vazamento de energia, ela tem uma dificuldade de conter. Então, os exercícios ou o processo terapêutico ajuda nessa contenção, né, do manejo. Nesse capítulo, até uma coisa que eu comentei com você, quem trabalha com adolescente, ele faz uma diferenciação entre essa criança que teve essa falta, e ela era uma criança muito para frente, assim, tinha muita energia, que seria para a gente mais hiperativo, mais para fora. E outra criança que ela adapta, ela fica boazinha, ela fica mais deprimida, mais bem adaptada, e é uma criança boazinha, mas ela está com baixa carga. Ou a criança que ela guarda aquela carga e na adolescente fica muito rebelde. E a rebeldia é um sinal, é um tipo de protesto, né? Para o adolescente, que para quem trabalha, você escuta muita rebeldia, mas no fundo você fica ouvindo assim, ele ainda luta por aquela aceitação. Até eu comentei com vocês hoje, né? Ele fica buscando e protestando contra o pai, contra a mãe, mas no fundo ele fala, eu gostaria muito de ser ouvido, gostaria muito de ser aceito. E aí é diferente de trabalhar com um adulto, né? Que ele fica assim, entre a dependência e a independência, Sim. né? E aí ele fica nessa briga e ele leva essa briga para a vida. E aí Sim. o Loi fala que nós temos que... né? E o Loi fala que a gente tem que olhar para essa briga da vida do indivíduo e fazer isso, trabalhar isso no corpo, né? Para poder trabalhar. Então, se ele está com raiva, vamos trabalhar essa raiva, vamos expor essa raiva. Se ele está com medo, vamos trabalhar esse medo. Se ele está sem carga, né, vamos aumentar a carga. Se ele está com muita carga, né, vamos equilibrar isto. Então, ele fala que trabalhar a expressão da raiva, da tristeza, trabalhar a nível de musculatura, ativar também uma autonomia interna, né? E criar uma carga energética para que o indivíduo não adoeça de alguma forma. Tem uma imagem aqui que eu quero projetar, se você me permite, que é de um corpo em colapso. Tudo bem? Eu vou lá tentar para as pessoas pensarem o que é uma carga, o que não é uma carga, né? E tal. Então, eu queria projetar um pouquinho essa imagem aqui, tá? É uma carga de um corpo, né? Que a gente chama de um corpo oral, né? Dentro da análise do caráter. Com baixa, essas setinhas, né, significam uma baixa carga energética, né? E esse corpo que tem um peito colapsado, que tem um abdômen colapsado, né? Isto pode ter uma probabilidade de deprimir maior o indivíduo, né? Tem uma outra figurinha aqui, né, que eu acho que é legal a gente colocar, né, de um corpo mais rígido, né, de um corpo que está mais sadio, mais ativo, segundo a questão da análise do caráter, da forma como o Loi nos explica, e o corpo em colapso, só para as pessoas terem um comparativo, né? Que o Loi, naquela época, que você falou bem, principalmente do que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque o Loi é americano, ele enfatizava, né, essa produção mais rígida para a vida, essa carga de energia mais ativa, né, dizia que o indivíduo era mais saudável. Então, a gente sabe que hoje muitas pessoas podem ir para a depressão, independente se ele tem também um corpo ativo, mas se ele deixou essa energia esmilinguir, se esvaziar, né, até por uma questão de uma situação de queda emocional, digamos assim, né? De algo não atingido, uma ilusão não atingida, ele pode deprimir, né? Então, eu quis colocar também essa imagem aqui, que eu acho que é legal, né, Jovi? Para a gente poder ir batendo papo e aí enfatizando um pouco essas questões. Sim, esse corpo, né, eu acho que ele tem um estudo de caso, no capítulo 4, né?
ele vai mostrar uma pessoa que aparentemente era muito rígida, mas ele foi trabalhando nela, ele foi vendo que aquela estátua, né, sustentava um corpo que estava lá dentro, estava completamente sem suporte, né? Que é um estudo que ele faz de uma moça que tinha uma vida, era bem-sucedida, etc. E ela deprime, ela fica entre essas depressão. E é interessante que ele vai diferenciar nesse caso, né? Ele acredita nesse capítulo que ele dá todos os mecanismos de um funcionamento depressivo e um tratamento. Mas no capítulo anterior é interessante que ele fala, olha, tem uma pessoa que eu fui trabalhar e era um psicanalista, trabalhou muito tempo comigo, mas chegou um momento que ele falou, olha, eu estou bem, eu acho que o meu problema não é respiratório, você está querendo que eu respire, meu problema é que eu não organizo as minhas ideias, para de querer que eu respire, não quero. Aí o Loy falou, olha, a gente tem um limite aqui, que é o interesse da pessoa em continuar e o interesse da pessoa em aumentar a carga vital. Né? O Loen conta isso, e talvez você já teve essa experiência, eu já tive também, de você fazer o exercício, a pessoa começar a vibrar, e ela olha para você e fala, é muita vida, é vida demais, eu tenho que parar. Falou, nossa, que interessante, né? Como que é lidar com a carga, né? Sim. Olha, tem uma coisa que é importante, né, para nós terapeutas corporais, que o Loen coloca que, na verdade, ele acompanha o processo de depressão, falando que a depressão pode ser igual uma perda da força interna do organismo, comparável, em certo sentido, a uma perda de ar de um balão, né? Então, eu até coloco isso aqui, ó, porque é interessante a gente mostrar isso, Jovim, né? Coloquei aqui para as pessoas darem uma olhadinha, né? Os balãozinhos. E é isso. Às vezes a gente está super saudável dentro de um parque, um balão super bom, super bonito, e a gente vai murchando. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está murchando. E a gente vai murchando, murchando, até ficar muito rugadinho, e não é mais aquele balão bonito. Aí a gente tem mais vontade de ir para o parque, a gente não acaba não servindo mais para, né, a sensação interna, inconsciente de que eu não estou servindo mais para esse mundo, eu não consigo mais ficar aqui, né? E aí tem uma coisa muito importante que para o terapeuta corporal trabalhar, e eu falo isso muito nas minhas aulas, quando a gente pega uma pessoa depressiva e sem carga, nós, terapeutas corporais, sabemos que podemos trabalhar um monte do corpo, mas eu costumo dizer assim, é de grão em grão, e de passo em passo, né? Porque se eu pego um balão que já está murcho, né, e encho de uma vez, ele pode estourar, e aí a gente pode pensar que ele pode ir para o suicídio, né? Em comparado com essa situação, né? Ou ter um colapso ainda maior, né? Então, quando a gente pensa num corpo como um balão que a gente pode ir enchendo devagarzinho, devagar, né? De grão em grão, de passo em passo, ele vem para o consultório, respira um pouquinho, faz essa conexão e essa percepção consigo, porque ele está totalmente separado de si, ele está com o corpo opaco, ele não está vitalizado. Então, tudo que a gente for dar, a gente tem que fazer com muito respeito a esse corpo e respeitando cada impulso que a gente for fazer ou trabalhar com ele, né? Que eu acho que isso é muito legal, né? Vamos lá. Sim. Você voltou um pouco, achei legal. Ele está no capítulo 3, ele falou, eu nunca sei o que aconteceu. Se foi um alfinete ou se foi uma ponta de um cigarro que fez o balão estourar. Que a pessoa chega mal, muito mal. E aí tem uma pergunta que fica, ele não responde, ele fala, olha, essa é uma pergunta sem resposta, porque você vai ter que prestar atenção em cada pessoa. É a baixa carga que dá suporte às emoções reprimidas, ou são as emoções reprimidas que fizeram essa carga baixar? Então ele fala, olha, eu não sei te responder, você vai ter que olhar para cada pessoa e ver se tem muita emoção reprimida que deixa a energia baixa, ou se ela está com a energia baixa justamente porque ela não suporta as emoções reprimidas. Então você tem que construir uma base, uma fundamentação para lidar com as emoções, né? Bem, muito legal. No capítulo 5, ele fala da visão psicanalítica. É interessante que ele pega um texto do Freud, que chama Tristeza e Melancolia. Ele fala que a depressão é uma coisa muito antiga, que o Freud chamava de melancolia, né? Que não é uma novidade, e que é o que ele gostaria de avançar, e
isso é interessante na bioenergética, no livro da Odila, ela faz essa diferenciação da mudança de paradigma, né? Do paradigma pulsional para o paradigma objetal. E aí ele traz Sim. bastante o paradigma objetal, citando a Melanie Klein, o Bowlby, que são os diferentes groundings, né? Ele usa o tocado, a Montagu, quer dizer, o grounding de olho, o holding, o contato, como que recuperar uma criança que foi abandonada pela mãe, uma criança que vai contar para você que foi, nossa, eles demoram muito a contar, né? Mas chegam a contar, olha, eu fui adotado. Aí você fala, nossa, e aí como que você faz, né? Durante 4 meses ou 6 meses, essa criança chorou pro teto, sem ter nenhum agente maternante. Tem gente E perguntando agora, ainda né? do livro. Pera só um pouquinho que eu vou mostrar aqui, ó. É esse o livro aqui, ó, né? É O Corpo em Depressão, do Alexander Lowen, tá? Alguém está perguntando lá que livro eles estão falando, tal, né? Então eu falei, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Aí, vai lá, Jovi. Então é isso. Acho que quando ele vai pensar na visão psicanalítica, que é essa, né, pensando na fase da oralidade, do início da vida, essa mãe não existiu, ela foi. E aí não adianta o terapeuta querer refazer todo. Ele pode ter uma visão do Winnicott, do Bowlby, da teoria do apego, que é criar um setting maternante, de acolhimento. Mas a gente nunca vai ser a mãe daquela pessoa, né? Então, como que é construir, mesmo nesse adolescente muito rebelde, o reconhecimento da potência de um adulto que agora é capaz de cuidar dessa criança, que é um adulto que vai vir acolher essa própria criança. E aí, enfim, ele fala um Ele pouco coloca disso. que essa é a tarefa de nós terapeutas, né? Que a nossa tarefa como terapeuta, dentro de um caso muito oral, ou dentro dessa questão oral, através da depressão, né? É nossa responsabilidade, digamos assim, né? Olhar para isso e ir criando, né? E criando uma possibilidade de autonomia, né? Porque esta mãe, lá atrás, em termos psicanalíticos, tirou esta possibilidade e a criança teve que aprender a se defender nessa mãe não suficientemente boa, né? A gente não está aqui julgando as mães, né? Não é isso, mas nem todo mundo é perfeito o tempo todo, né? Às vezes a criança teve uma demanda tão forte, uma necessidade tão forte da presença materna, que essa mãe não conseguiu estabelecer esse vínculo que a criança desejava, né? Então, já fica uma situação, digamos assim, uma gestalt aberta, né? E essa pessoa, quando ela leva esse buraco para a vida adulta, é que é o perigo, né? Então, eu vou colocar aqui que a frase que ele coloca, só para a gente mostrar aqui o que você está falando, Juvi, vamos lá, tá? Então, aspectos psicanalíticos, o que o Lowen fala disso? A depressão se caracteriza como uma reação à dor da perda da figura protetora, período de amamentação oral. A esperança de que o estado de harmonia na relação com a mãe se restabeleça permeia, né, por toda a vida. Então, ele diz, para mim ficar claro, né, que ele diz que nós deveríamos trabalhar, e muitas vezes a gente trabalha até em exercícios de queda, para a pessoa desistir desse querer estabelecer essa harmonia da mãe, né, da criança, mãe-criança, que não se fez lá na infância, para o resto da vida adulta, né? E que isso pode causar, muitas vezes, uma projeção dessa pessoa, ou de raiva, ou de tristeza, uma projeção para quem está perto, né? Ou para o marido, ou para o namorado. E aí essa pessoa não consegue ser suficientemente bom novamente, cai de novo numa repetição da história e, né, pode adoecer, né? Pode causar uma Sim. patologia, um colapso. Sim. Né? Agora você está indo bem para o capítulo 6, que ele fala iludir e desiludir. Que é uma interessante, que ele dedica esse livro é dedicado ao Pierre Racos, e ele conta que na época ele ficou muito amigo do Pierre Racos, porque ele não confiava muito nos hormonoterapeutas, que estavam meio discípulos fanáticos do Reich. Então ele viu que o Pierre Racos era mais sensato
pelo menos naquele momento. Então ele começou a fazer exercícios. Ele faz exercícios de soltar a mandíbula, exercícios de queda, experimenta com o Pierre, que é quando surge a bioenergética. Depois o Pierre se separa e tem toda aquela história deles, né? Mas é interessante o que significa para ele iludir e desiludir. Ele vai diferenciar a criança inocente, ela não sabe o que está acontecendo naquela casa. Ela só sofre as consequências. Depois que o adulto ele sabe das consequências que foram as perdas, quanto de emoção que ele suprimiu, ele entra no estado de se iludir. Então ele fica aí e fala, olha, você olha, conversa com a pessoa, parece um adulto ingênuo. Nossa, o fulano é tão ingênuo, esse fulano é tão ingênuo. Olha, ela não é mais inocente. O que essa ingenuidade ela te conta? Ela conta de alguém que não quer entrar em contato com o conteúdo que foi negado. E é interessante pensar na análise do caráter, quando o Reich fala da formação da couraça, ele coloca que um dos elementos que forma a couraça é a negação. Então, assim, por não entrar, não conseguir, o externo é difícil, eu enrijeço. Mas o conteúdo interno também é difícil, eu enrijeço. Então, de certa forma, a dificuldade de contato, ela está no conteúdo da couraça o tempo todo. Então, você vai trabalhar numa flexibilização, numa energia, a pessoa vai trazer o conteúdo que foi negado. E aí ela tem uma grande chance de enfrentar a desilusão. Sim, é porque, na verdade, quando a gente trabalha também dentro da psicoterapia corporal essa questão de bater a perna, de respirar, e nós vamos estar lidando com essa questão da musculatura. E nós temos que entender, né, para quem está nos ouvindo, que os nossos músculos retêm muito das nossas emoções. E se a gente fica preso nisso, a gente fica sem essa circulação da vitalidade no nosso organismo, né? E preso nas nossas próprias ilusões. É isso que o Lowen fala, né? E aí ele fala que o preenchimento de que o indivíduo tanto precisa, né, para sair disso, só poderá ser encontrado na vida adulta, em nível adulto, ou seja, através do amor que ele vai construir a si mesmo, do trabalho que ele vai construir, né, da sexualidade, no contato dele com o outro de uma forma integrada e da espiritualidade, né? Que, na verdade, e a gente vai chegar lá, eu sei que nós vamos falar disso, né? Que é a fé de si mesmo. E a fé está, a pessoa que está dentro dessa espiritualidade mais conectada é a pessoa que está mais centrada, mais dentro do verdadeiro self, né? Que a patologia depressão, nós não podemos esquecer disso, a patologia depressão também tem um fator biológico, né? Ela diminui a dopamina, a serotonina, muitas vezes de uma forma muito, muito abrupta, muito forte, e que tem que ter, inclusive, um respaldo psiquiátrico, né? Então, a gente está pensando na depressão, mas como um todo, né? Biologia, energia, né? Enfim, de corpo, mente, como uma integração, né? Então, eu acho que é um pouquinho dessas questões aí que o Lowen fala, né? Que é qual seria a saída? A saída seria a segurança, né, na vida adulta, em nível adulto, através do seu próprio fluxo de trabalho ou de atividade. E que para nós, terapeutas, isso tem que ficar claro, porque é assim que a gente deve trabalhar nos nossos consultórios quando esse indivíduo vem. Porque quando ele chega em depressão, eu já tive casos de 8 anos de uma pessoa no sofá, né? Então, estava totalmente desprendida, né, de tudo, né? Estava simplesmente sem percepção corporal, emocional, sem nada, simplesmente dopada, né? Então, às vezes, esses casos que chegam nos nossos consultórios hoje, no mundo contemporâneo, né? Então, a gente sabendo que a gente tem que resgatar um pouco essa vitalidade de grão em grão, isso acho que a bioenergética nos ajuda muito, ter essa compreensão analítica, mais essa compreensão corporal, né? E o Lowen fala disso no livro de uma forma muito bacana também, né? Uma linguagem muito, não difícil, né? Uma linguagem fácil de compreensão. Sim, acho que sobre esse capítulo 7 é sobre a fé e o 8 é sobre perder a fé. Ele dá vários exemplos, né?
Mas o exemplo é da brincadeira que os pais fazem com as crianças, de falar, ah, pula no meu colo, coloca num lugar alto, pede para a criança pular, né? E ela fica desesperada, mas quando ela pula, o pai ou a mãe recebe aquela pessoa, a criança, e ela tem uma alegria muito grande, que é uma alegria de poder se entregar. Então essa confiança no corpo dela e a confiança nos pais começam a ter essas bases da fé. E quando essas bases são retiradas, na infância ou em alguns eventos negativos que aconteceram na vida, não necessariamente na infância, a pessoa perde a fé em si mesma. E aí ele fala, os psiquiatras não gostam muito dessa palavra fé, eles preferem usar a palavra confiança. Mas o Lowen opta pela palavra fé, e é interessante que se você pegar no grego, né, a pistis, a fé, e a Sofia, a sabedoria, elas têm, em alguns momentos, elas são diferentes, mas elas andam juntas. E no cristianismo, o Espírito Santo ele foi chamado durante muito tempo de Santa Sofia, que era a energia da sabedoria. Então, a fé, ela dá a fé, a confiança em si ou na vida, ela resgata a sabedoria interna. Né, que no cristianismo é o Espírito Santo, a pneuma, que é a respiração em latim, o Ruach HaKodesh em hebraico, que também é sopro, que é essa força vital. Então ele fala de respiração, ele fala de corpo, mas fala dessa confiança interna. No capítulo 9, ele vai falar de realidade. E aí realidade é interessante, então, né? Mas é legal, só vou fazer uma parte do que você está falando, porque tem muitos clientes que chegam no nosso consultório e falam assim, olha, não, eu estou lidando com a minha depressão, mas eu tenho certeza que eu vou precisar pouco de terapia, porque eu comecei para a igreja, né? E Deus vai me salvar, vai me curar. Não que Deus não vá fazer isso, né? Mas o que eu penso, né? Depois, principalmente de lendo Lô e tanto tempo na psicologia, a gente sabe que quando a pessoa também busca uma igreja, né? Busca uma situação específica e ela acredita naquilo, aquilo vai fazer com que ela volte para si mesma, né? Faça uma integração. Então, ela vai começar a rezar, ela vai começar a entrar em contato com ela mesma, ela vai respirar, ela vai... Enfim, tudo isso vai fazer com que ela resgate a fé de si mesmo, né? Que é o que o Lowen coloca, né? É estar conectado comigo, né? Voltar para os meus cuidados, para o meu autocuidado, para a minha autorregulação, que o Reich já dizia dessa autorregulação, e a gente vê isso muito, está vendo isso nas aulas dos traumas, porque hoje o trauma está nos trazendo isso de novo, né, fortemente, dizendo da importância da autorregulação do sistema nervoso autônomo, né? E o Lowen não fala abertamente isso, mas ele fala dessa autorregulação quando se conecta consigo mesmo, né? Acho que isso é muito importante. Sim. No capítulo que ele fala da dinâmica energética, ele não usa esses termos, né? Mas ele fala que o estresse gera um congelamento e que a soltura do estresse gera um descongelamento. A pessoa vai descongelar quando ela solta aquele estresse. Mas é interessante, assim, só um parêntese, falando de ilusão, negação, né? Quando eu comecei das oficinas de TRE, eu colocava trauma releasing, vinha pouquíssima gente. Quando eu comecei a falar assim, oficinas de liberação do estresse, ou técnicas para reduzir o estresse, vieram mais pessoas. O que acontece? Isso não é uma percepção minha só, não. A Susan, o Stephen Paul Adler e outro pessoal da hipnose, eles percebem isso no Brasil. A negação de que se tem trauma. Se você fala para a pessoa assim, não, esse exercício aqui é para ajudar a soltar trauma, mas eu não tenho trauma. Então, nossa, que bom, né? Então você não nasceu, não... Todas as experiências nossas, elas envolvem, né? Precisa conectar, né, Sophie? Mas é esse processo da ilusão, da ingenuidade, né? De negar que teve experiências negativas, porque a cultura atual, né? Pensando na sociedade de desempenho, é muito positiva. Você tem que falar positivo, você tem que pensar... E muito a minha experiência, assim, no TRE, no tapping, do EFT... O que acontece? Muitas vezes a pessoa quer falar uma coisa positiva. Vai ler a Louise Hay, por exemplo. Eu gosto dela, mas imagina que você só faz aquilo. Eu sou linda, maravilhosa. Você acorda e olha no espelho. Você é muito gata, fantástica, etc. A boca dela está falando aquilo. Mas internamente não vibra. Não vibra. Então, enquanto a pessoa não tiver limpado aqueles conteúdos emocionais, liberado a carga negativa que ela carrega, as afirmações positivas não colam.
É como se você fosse recapear um asfalto. Você vai lá e fala, e choveu, recapeia o asfalto. Chove de novo, o buraco da rua vai aparecer. Sim. Então, essa coragem de entrar em contato consigo, que aí o último capítulo, capítulo 9, a realidade, né? A realidade é interessante que ele é muito diferente da psicanálise em alguns momentos, que é princípio de prazer e princípio de realidade, ele vai para um lugar muito mais criativo. Quer dizer, o prazer é como você vai criar a sua vida, e realidade é estar em contato consigo mesmo. E aí ele abre para a espiritualidade do corpo, para a conexão com você, que não é uma espiritualidade em cima, uma espiritualidade mental, do tipo, fala positivo, reza 300 não sei quantas vezes. Não, é olhar para essa quantidade de coisas que não foram olhadas abaixo do diafragma, né, que é abaixo desse Porque iceberg, e limpar. na verdade, a pessoa, quando ela está em depressão, ela não tem essa compreensão, ela não consegue fazer isso, né, Jovi? A gente tem que Não. devagar levando a pessoa a fazer isso, né? Eu acho que uma questão do TRE, né, transtorno, tensão, release, exercício de alívio de tensão, muitas pessoas em Presidente Prudente já vêm, a gente pratica aqui, praticava até estar suspenso a cada 15 dias, né, aqui no Ligare. Essa vibração traz essa possibilidade de conexão com o próprio corpo, né? Que as pessoas falam, nossa, eu estou vibrando, o que é isso? O que é isso? Esse é seu corpo, né? E eu queria colocar aqui, antes da gente ir para esse 9º capítulo que você falou, porque eu queria citar algumas coisas que eu acho que é importante. O que o Lowen fala do sintoma para o Lowen, porque a gente sabe que os compêndios em psiquiatria trazem infinitos sintomas para a gente poder colocar, ou classificar, ou protocolar como um caso de depressão, né? Mas no livro, o Lowen traz algumas situações que eu acho que são bastante importantes e eu vou postar aqui na tela para a gente ler junto, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Espera aí. Aí, né? Então, alguns sintomas através que o Lowen coloca. Então, a pessoa que está em depressão tem falta de autopercepção, não sente as perturbações do funcionamento do seu corpo. Então, quando você fala tudo isso, eu falo, como é que a pessoa pode perceber que ela está fora desse contexto, né? Porque ela não sente as perturbações. Qualquer movimento corporal está reduzido e a respiração está inibida. Então, quando a gente recebe esse paciente no consultório, coloca para respirar, ela não sabe nem por onde ela começa a respirar, né? Então, você fala, você não está respirando, você está com a barriga parada, você está com o peito parado. A pessoa está praticamente com uma energia estagnada, parada, morta-viva, né? A pessoa a gente vê essa pessoa sem vida e sem vitalidade. Então, o Lowen fala, como que a gente pode olhar para uma pessoa, a gente pode ver, os olhos dela estão opacos, a voz está monótona, ela vive no passado, nega, né, sempre negando um futuro, e você conversa com o depressivo, ele está sempre falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, preso no mesmo redemoinho, né? E tem muitas vezes que as pessoas chegam no consultório chorando, 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 que é um choro não de liberação, né? Mas é um choro de descarga, de esvaziamento, né? Então, nós temos que olhar para isso também, né? Então, quando a pessoa vem e chora demais, eu tive um caso lá atrás, quando eu atendi ainda lá em Americana, a pessoa que chorava tanto que eu dizia assim, olha, primeiro nós vamos ter que cuidar desse choro, talvez até buscar uma medicação para isso, para depois você poder entrar em contato com você mesmo, né? Porque muitas vezes a gente coloca a pessoa nesse contato rapidamente e ela não tolera, porque ela não tem essa carga e essa construção que você estava falando agora há pouco, né? Então, por isso que eu achei interessante a gente voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que o Lowen dizia a respeito dos sintomas da depressão, né? Ok? E olha que interessante, a gente tem que pensar, né, Jovi, porque a gente está indo para um caminho agora, né, com esses
todo esse sistema que nós estamos vivendo, as pessoas estão mandando a gente no isolamento. E eu fico pensando, as pessoas que têm recursos internos, né? Recursos externos, tem família que está ali do lado, né? Vai poder sair desse isolamento de uma forma mais tranquila. Mas eu já ouvi pesquisas de psiquiatras que passou no jornal, falando de alguns psiquiatras dos Estados Unidos, que aumentou a depressão, esse isolamento aumentou a depressão, porque tem muita gente que fica isolado sem ninguém, né? Então, aumentou a depressão, aumentou o transtorno obsessivo-compulsivo, aumentou a ansiedade. Então, as patologias podem aumentar, né? Até botei um vídeo, tomar cuidado, essa questão da solidariedade, quando a pessoa vai lá e faz alguma coisa para alguém que não pode sair, que está sozinho em casa. Isso é um contato, mesmo que seja um pseudo-contato, é um contato que pode salvar vidas, né? O que pode aliviar patologias futuras, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? Bom, eu queria também falar, né? Porque o Loen coloca, eu acho que algumas questões, eu acho que são, na verdade, eu acho que são 5 ou 8 questões de por que a depressão poderia ser atualmente comum, né? Comum Sim. hoje. Então, um Ele deles, usa né? epidemia, né? Ele usa essa palavra. Por que a gente está vivendo uma epidemia de depressão? Uhum, uhum. Exatamente. Eu acho que as pessoas estão gostando porque estão lá falando, né? Participando. A gente não está Sim, conseguindo ver tudo, né? Mas eu estou é, tentando ver. As pessoas estão ali participando, concordando que o isolamento sim. né, que o isolamento é real, que pode fazer a patologia. Lá a Simone está falando excelente, né? Abordar essa questão da atualidade, que eu acho que é isso. A Karina está acompanhando. Legal, gente. Olha, isso para a gente é muito bacana. A gente sente que não está sozinho aqui, né? Sim. Dentro desse contexto, né, Jovim? Então, assim, eu costumo falar que ele colocou, quer ver quantas? Ele colocou oito questões principais para falar sobre por que a depressão é atualmente comum, como um resumo básico, e você vai me colocando, né? Então, indivíduos que perseguem objetivos irreais, que tem a ver com aquilo que nós já falamos anteriormente, né? De repente com essa falta de suporte que teve lá da infância e tal, e que fica desejando suprir essa carência, de repente com uma casa maior, um carro mais novo, um consumo absurdo, né? Que é onde nós estávamos chegando, né? Não sei se a gente vai parar por aqui com esse Espero. ponto que nós estamos vivendo, Espero. né? Espero que sim, que a gente possa rever tudo isso, mas isso é perseguir um objetivo irreal. Então, às vezes, a pessoa compra a casa e vê que isso não dá conta de preencher o vazio. Compra não sei o quê e não preenche o vazio, né? Porque o vazio está interno, ela precisa fazer Sim. essa Tem uma conexão. pergunta, tem uma pergunta interessante, né? Que eu tinha uma pessoa que eu atendia, fumava 30, às vezes 40 cigarros por dia, e aí você vê essa coisa, nunca. Aí eu tenho uma pergunta, né, de crença. Você trabalhou, criei. Você acredita que o mundo te deve? Claro que deve! Então, pensando que assim, a nossa mãe, o planeta Terra para a gente foi a nossa mãe durante 9 meses, né? Então, quando a gente sai, a gente projeta essa mãe na Terra. E aí essa terra vai ter que dar conta. E me deve. E aí fumava 30 cigarros, não era suficiente. E aí eu lembro que funcionou isso daqui. Eu falei, ok, antes de você pegar esse cigarro e fumar, você vai pegar e vai falar, todo dia, o que que eu estou buscando aqui? O que eu estou buscando aqui? Aí, ok. Passou uma semana, ele chegou com muita raiva de mim. Eu falei, o que que foi? Ah, eu tô com raiva de você. Eu falei, por quê? Eu fumava 30, eu tô fumando 3. Por quê? Que gênero? Ele falou, não era o cigarro que eu estava buscando. E ele ficou consciente das coisas que ele estava buscando, que é essa oralidade, né? Estou buscando reconhecimento, estou buscando o ideal, estou buscando ser aprovado, estou buscando. E aí, falei, ok, você está fumando 3 ou está sendo fumado? Né? Pode ser ainda Ótimo. está sendo fumado. Muito legal você estar falando isso. E olha, Jovi, eu queria falar que o Loen, né, falou um pouco disso, que nós, terapeutas, temos que aguçar a raiva
também dos nossos clientes, né? Colocar essa projeção de raiva, de tristeza, daquilo que ele não conseguiu lá atrás, para nós, né? Trazer isso para nós, trazer isso na questão da projeção, né? E Sim. que isto, então, enfim, que isso é muito positivo e que isso pode, inclusive, tirar a pessoa do suicídio, né? Porque a pessoa vai para um suicídio quando ela está no colapso total corporal, o ego já não sente mais o apoio do corpo para dar conta das atividades dele, né? O corpo, por si, já não consegue mais compreender a confusão que o ego tá vivendo, né? E a única saída seria cometer o suicídio, que é uma grande tristeza e é um grande colapso. Então, para Sim. nós terapeutas, se a gente puder aguentar a raiva que vem para nós, aguentar a tristeza que vai chegar até nós, né, e ajudar-nos a trazer, né, essas projeções para que ele possa compreender de onde vem isso e se centrar, isso é muito importante, né? E talvez com isso ele possa parar de perseguir objetivos irreais, né? Sim. Buscar esse lugar que nunca, essa mãe suficientemente boa que nunca aconteceu, ou sei lá, essa família de alguma forma, e parar de seguir esses objetivos, né? Então, Tem uma pessoa que falou aqui, Fran, deixa eu ver o nome dela. Fran Fonseca, trabalhar a raiva é fundamental. É interessante isso. Na medicina chinesa, essa região aqui, ele fala isso na página 32, 38, do Hara, né, dessa região do Hara. E para muitos da medicina chinesa, quem está me assistindo pode me corrigir se eu falar besteira. Que eles falam também do caldeirão de fogo, né? Que é como transformar essa raiva em força, como transformar essa rebeldia em força, né, para ele se colocar, a rebeldia do adolescente, para ele conseguir construir o lugar dele na casa, né? Quando estão se cortando, eu pego bastante assim, caso. Então você vê e fala, nossa, até fala, não, mas que tatuagem interessante é essa, né? Que tá tudo. E, ai, nossa, e que tampam, anda com blusa de frio o tempo todo. O que que acontece? Geralmente essa raiva não pode vir para aquelas pessoas, porque eles têm ilusão, se eles falarem tudo que eles estão sentindo, aí que eles vão ser rejeitados completamente, aí que eles vão não poder pertencer. Então a gente suportar esse protesto, suportar essa raiva, é um caldeirão que vai transmutando aquela raiva em força para dar limite, em força para se estabelecer e dizer o que é dele. E assim, é um processo, né? É ter um pouco de sim. paciência, especialmente com adolescente, né? Sim, alguém falou aí de um livro, né, que tem a virtude da raiva, que é Muita legal. raiva. A Ana Silvia tinha comentado aqui que ela caiu, depois ela voltou. A Sônia Calil falou que também teve que sair e voltou. O pessoal, a live fica acho que por 24 horas, não fica? Então as pessoas Fica. que perderam partes aí podem ver depois, viu? A Ana Silvia está dando um toque aí que é para diferenciar a raiva da agressividade, né? Eu tenho um pouco dessa questão que eu falo, depois você pode falar, Juvi, né? Que é assim, a raiva é um sentimento bom e honesto, desde que eles tenham motivo real de sentir, né? Então, sentimentos, nomear sentimentos é algo que às vezes as pessoas não conseguem. E muitas vezes, em vários países do mundo, falar da alegria, da tristeza, é positivo, né? Agora, falar que tem raiva é proibido, não pode, que é o que você estava falando um pouco aí, né? Então, para mim, raiva é um sentimento bom e honesto e expressar isso no momento em que eu sinto é extremamente adequado, né? A agressividade, eu acho que é extrapolar e não ter uma contenção disso. Então, é quando eu extrapolo e vou bater, e vou esmurrar, eu vou buscar extrapolar isso não dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um contexto talvez muitas vezes patológico, né? E energeticamente pensando, é olhar para o nosso fígado, né? O fígado, ele guarda muita raiva. Então, se a pessoa traz muita, eu tenho azia, eu tenho refluxo, minha digestão está difícil, como que está esse fígado? Dependendo energeticamente, na medicina energética tem a ver com raiva, o fígado, mas o fígado, ele filtra todas as nossas emoções, né? Então, é prestar atenção, como que eu estou
lidando com essas emoções e que o fígado, no simbolismo do corpo, ele pode ter camadas de tristeza e camadas de raiva, né? Então, trabalhar isso e perceber quanto que isso é um veneno, se isso pode ser transformado em força, se isso não é expresso de maneira adequada, verdadeira, né? Ele pode se tornar um veneno para o nosso corpo. A gente não precisa nem de comer nada de toxina. A nossa própria raiva, ela pode nos intoxicar, porque ela não é uma potência, né? Ela fica como um veneno contra si mesmo. A gente vê a raiva como um sentimento, alegria, tristeza, né, raiva, enfim, né? Tem aquele filminho lá que foi e vamos lá, a gente vai estar continuando falando. Não, olá, voltou, João. Voltei! Obrigada. Gente, ficou sem áudio? Eita, tá todo mundo sem som? Sem som? Alguém tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Eu tô ouvindo. Voltou o áudio? Ah, o áudio voltou, ok. Tá tudo bem aí? Vocês estão? Ok, agora sim, tá? Ok, o pessoal tá voltando. Olha, gratidão por voltar. Ok, agora. O Dylan voltou, o Márcio voltou. Ok, muito obrigada aí. Nós vamos então falar um pouquinho, né? Continuar falando daquilo que o Loen falou. Lembra que eu falei que eram 8 fatores que ele dizia que poderia causar a depressão, né? Então, um seria perseguir situações irreais, né? O outro é muito poder e pouca fé. O mundo perigoso e desesperado. Quer dizer, nós estamos vivendo estávamos vivendo muito esse momento e nós estamos vivendo agora também, né? Esse momento meio desesperador, né? E onde, principalmente nas questões políticas e as guerras do mundo, o poder, as pessoas ficam... ele falava que as pessoas ficavam deprimidas porque se sentem sem poder para realizar seus sonhos, né? E que depressão e violência seriam 2 razões da sensação da falta de poder, né? Que as pessoas buscavam isso. E que também a busca pela droga, como você falou aí, o cigarro e etc., a sensação de estar sem poder, as pessoas buscam esses efeitos alucinógenos, narcóticos, para poder buscar esse poder, que é perseguir algo que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, quando não está bem dentro de si e busca algo, um poder também fora de si, né? É algo que ainda nos deixa mais ainda dentro de uma dependência e não dentro de uma autonomia, né? Sim. Eu acho que isso é legal. Outra coisa que ele fala que é a perda das tradições e costumes, né? Que o passado seria irrelevante e um futuro incerto. Eu fiquei pensando, gente, nós estamos vivendo exatamente esse momento de um futuro muito incerto. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma linha tênue, muito tênue, né, de uma patologia que pode existir. Ou pode ir realmente para uma saúde, mas ou pode ir para uma doença muito grave, as pessoas se deprimirem mais, né? Nós não temos certeza de nada no nosso futuro. Nós estamos, nesse momento, nós estamos vivendo um problema real de sobrevivência humana, né? Podemos morrer a qualquer momento se a gente pegar esse vírus. Isso nos amedronta, isso nos dá medo, né? Nós já vivemos há pouco tempo aí um perigo de guerra nuclear. As pessoas estão comparando o coronavírus com uma terceira guerra, né? O perigo de não ter água no planeta, de não ter ar para respirar, né? Então, é um medo claro e futuro que o Loen falava em 1983. Então, por isso que eu acho que esse livro é muito contemporâneo. Claro, ele fez naquele contexto, nós estamos em outro contexto, mas ele falava isso abertamente, né? E que no passado a gente estava negando totalmente o passado, dissolução dos laços familiares, formas diferentes de ganhar a vida, perdendo a tranquilidade em todos os sentidos, nos alimentando mal, né? E tudo isso poderia acontecer no futuro. Ele dizia muito claramente: será que nós não estamos vivendo esse futuro? Né? Será que não é agora esse futuro? Né? Então, ele fala isso do aumento da depressão, né? Ele percebia que ia aumentar as movimentações políticas, os jovens nos Estados Unidos, isso em 80, né?
Ele está vivendo o pós-maio de 68, que é muitos movimentos sociais, né? Então ele está vivendo aquilo. E falou, olha, esses jovens, eles vão para protestar. Só que eles estão protestando por algo, falou, ó, pensando na falta anterior, né? Eles não tiveram alguma coisa. Então estão querendo que alguém lá de fora dê algo para eles. Motivação, né? Voltou. Falou, o problema não é você movimentar politicamente ou participar dos movimentos sociais, é a motivação. Se essa motivação está sendo pelo poder, o poder não vai cumprir a promessa do preenchimento. Então, assim, é orientar isso para o prazer, orientar isso para a vitalidade, para a integração, orientar isso para a solidariedade, para valores que são maiores, né? Seria bom. Ele falou, se isso não acontecer, vai aumentar o número de depressão e o número grande de suicídio. Isso ele fala em 80. Sim. E ele dizia também, né, o quarto fator do livro é crescimento da individualidade e o isolamento do homem comum. Claro que ele estava falando de isolamento antes do coronavírus, mas nós estamos vivendo, né, exatamente isso, né? Um homem como ser único, o narcisismo que está pairando no nosso mundo, que é uma coisa muito forte, né? Pensar em si mesmo. Ele falou que nós estamos distanciando de comunidade, né? Claro que nós estamos fazendo isso porque nós estamos tendo deslocamento mais fácil para nossas vidas. Nós temos poder de se comunicar de uma forma geral. Olha o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, Jovi? Falando das distâncias, explanando. Ele nem imaginava tudo isso, né? Mas eu acho que o Loen queria dizer desse crescimento da individualidade com essa questão da tecnologia, se a gente pudesse fazer um equilíbrio disso tudo, né? Porque senão ficaria realmente só uma busca pelo poder, por uma questão de preenchimento egóico e, enfim, vivendo uma falsa independência, né? Porque, na verdade, nós dependemos da nossa comunidade como no homem primitivo. E nós estamos sentindo isso na pele agora, como ser humano, de que a gente precisa estar em bando, né? Nós somos seres animais e a gente precisa viver em bando para poder ter saúde física e emocional, né? Nós não somos extraterrestres ou sei lá o que, se a gente pode imaginar isso, né? Nós somos seres humanos que a gente precisa de bando para viver. Então, isso é muito interessante e a gente pensar nessa possibilidade que está acontecendo no mundo de hoje, né? E a quinta colocação, ele fala confiança extrema na tecnologia, né? Que isso poderia tirar a fé de nós. A gente está colocando uma questão, sair de dentro e ir só para fora. Só lá fora é que vai ter a salvação. A tecnologia é que vai salvar a minha vida, né? Mas não, quando eu estou integrado e posso usar a tecnologia a meu favor, olha que coisa boa que nós estamos fazendo aqui hoje. Quantas lives estão aparecendo nesse momento aí do coronavírus? Eu vejo o Instagram, toda hora tem uma live de alguém. É a pessoa que está usando nessa conexão que tem dentro de si para poder compartilhar, para poder viver isso, né? E poder resgatar com as pessoas esse equilíbrio, né? Que eu acho que isso é muito legal, né? Sim. Uma pergunta aqui de uma pessoa que antes de responder a pergunta dela, vou só fechar um pouco do argumento anterior, que você estava falando de a tecnologia a de serviço, né? Então, a gente vai ter, ultimamente, os personagens, né? Então, hoje, quem trabalha com adolescente vai perceber que a gente tem um livro didático, mas tem o youtuber. Eles seguem aqueles youtubers, ou chama... Tem um nome para isso, que é personal influencer, né? Então, a personal influencer falou que o melhor livro de matemática é tal. Então, nossa, o livro da minha escola não é aquele. Então, quem é essa personal? Quem é esse cara, né? Então, você cria uns personagens que a gente... então, o cara tá lá, bom dia, ele filma o café da manhã, ele filma a hora que ele vai... Então, ele deixa de ter a individualidade dele. Isso o Condado Caligares, que é um psicanalista, há uns 10 anos atrás, ele tinha escrito um texto sobre a internet, que a moeda de troca do Orkut, lá do Orkut, a moeda de troca do Orkut era a inveja. Imagina do Facebook, imagina do Instagram. Então eu tenho que ter sempre uma vida invejável, né? Olha como eu estou feliz. E aí não tem espaço para baixa carga. Tem um momento do texto do Loen que ele fala, é importante para uma pessoa bipolar, né, que vive em euforia, você trabalhar com ela em baixa carga.
diminuir a carga dela, porque na baixa carga ela entra em contato com a realidade dela, que se ela for para euforia, alucinação, delírio, quando ela leva um tombo, o tombo é muito grande. Então a gente está correndo risco hoje com esses personagens do youtuber. Eu sou o fulano, tá? Você cria um personagem que não é você. Você não é 100%, ninguém é 100%. Isso está no primeiro capítulo, ele fala, olha, se a pessoa é 100% alegre o tempo todo, ela não está na saúde. Porque a saúde inclui o momento de introspecção e reconhecimento dessas emoções. Aí uma pessoa perguntou aqui sobre a meditação e como o que a gente pensa de meditação, né? Tanto eu como a Marli também tem o processo dela de fazer a meditação dela, eu tenho o meu, mas a meditação, você consegue respirar para o passado? Não. Você consegue guardar respiração para o futuro? Não. Então, a nossa forma principal de meditação é a respiração. É trazer a gente para o momento presente. A respiração é uma chave que traz a gente para o presente, né? E aí você vai, de certa forma, se a pessoa, na bioenergética depende do caráter da pessoa, ela pode inspirar mais, pode expirar mais, depende um pouco do que ela está buscando. Mas uma pessoa muito oral, ela está sempre nessa falta, nesse esvaziamento, ela pode começar a experimentar, inspirar, reter um pouco, soltar o ar devagar, porque ela está sempre buscando fora, ela nunca se preenche, né? Não é interessante isso? Então, na bioenergética, só respondendo para ela, né? A gente vai ter diferentes tipos de respiração para diferentes tipos de corpo. Mas, basicamente, a meditação, ela começa com a respiração. É interessante, a Simone está colocando ali, né? Será que o homem moderno sabe viver com baixa carga? Né? É uma reflexão importante, né? E eu acho que é muito importante a gente falar também que o Lowen coloca que a depressão seria, muitas vezes, em determinados casos, a cura. É essencial que a gente deprima, que a gente perca energia, que a gente chegue no fim do poço, né? E eu sempre costumo dizer assim, quando a gente deprimir, a gente vai entrar em contato com a realidade. E às vezes eu brinco seriamente com as pessoas, dizendo, às vezes a gente vai encontrar a mola impulsora da vida no fim do poço. Enquanto a gente estiver se agarrando pelo poço para não cair, escorregar de vez e entrar em contato com o que é real, né? Talvez eu não me cure. Então, muitas vezes, o Lowen coloca no livro que a depressão pode ser um fator importante para a cura do indivíduo, né? Para que ele possa, inclusive, saber e aprender a lidar com essa baixa carga, né? Com esse colapso, né? E sair desse falso self, ou desse falso ego aí, né? Isso é muito importante, né? Sim. Então, o que o Lowen fala também, que é que as pessoas falavam que talvez ficar nessa carga alta é ficar no fazer e esquecer do ser, né? Porque a depressão derruba qualquer um que não tenha fé em ser, né? E precisa compensar isso fazendo. E para que a gente faça, a gente sempre precisa estar com alta carga. E quem é que aguenta alta carga 100% da vida, né? É o que a gente vai ver agora, né? E aí é muito interessante também, né? Você só para no burnout, né? Só para quando o corpo entrou em falência, só para... O Fernando está falando aqui do meridiano do fígado ainda, como que é perceber o movimento yin yang se a pessoa está indecisa, falta de confiança, incerteza. Acho que a gente já acabou falando agora, né? Que é perceber a pulsação. Não é assim, você vai jogar na ação. Não, às vezes você tem que diminuir a ação e trabalhar com a pessoa em baixa carga para ela entrar em contato. Se ela faz, pensando na terapia mesmo, né? A pessoa chega, você é terapeuta corporal, então você vai ter que me dar exercício. E aí você percebe que aquela pessoa já está super excitada, é uma super fazedora. E aí você diminui o fazer e põe ela deitado. Não, a gente vai fazer uma coisa que parece uma meditação, que é parar e observar a sua respiração. Fala, mas isso é terapia corporal? Eu esperei que eu ia bater uma raquete, chutar alguma coisa. Não, às vezes é você entrar em contato, né? Porque a gente vai vendo isso de indivíduo para indivíduo, de caso a caso, né? De pessoa para pessoa, né? E que é interessante que nós, né, pais e mães e a sociedade como um todo, né, tá vivendo, criar essa expectativa e essa exigência nas crianças, né, nas crianças do futuro. Então, nós estamos proporcionando elas a acreditarem que elas precisam ficar nessa carga alta o tempo todo, né?
exige o crescimento rápido dos filhos para dar conta desse mundo contemporâneo. A estimulação excessiva o tempo todo, né? Que leva a pessoa para fora do seu corpo, né? E isso, levando para fora do corpo, vai perturbar o ritmo interno e a harmonia interna da pessoa, né? Porque ela fica totalmente sem um equilíbrio nato, né? Natural da pessoa, né? Qual é o meu ritmo natural? Como é que eu posso fazer isto de uma forma natural, respeitando o meu ser, né? Eu acho que isso é importante. E uma outra coisa que as pessoas estão fazendo muito hoje, que o Loen coloca, é a falta de tempo, né? Ninguém tem mais tempo para nada. Que o Loen falava em 1983 e que nós estamos vivendo isso agora, né? Os maridos não têm tempo para as mulheres, as mães não têm tempo para os filhos não têm tempo para passarem juntos com a família. Tudo isso é verdade, né? E aí eu acho que de repente, se a gente pensasse nessa paralisação que o coronavírus está nos proporcionando para a gente buscar e resgatar isso, seria saudável. É que eu vejo que nem todo mundo vai ter esse recurso, né? E muitas pessoas podem adoecer porque estava tão fora, tão fora, tão fora, que a hora que vem para dentro de casa, que vai ter que entrar em contato com esse eu, vai dar essa pane, vai dar esse paradoxo no cérebro, né? Porque o cérebro foi impedido de fazer, né? Ele não parou por uma opção, né? E ele teve que ser impedido de. Então, eu fico pensando como lutar e fugir com esses sentimentos, né? Para que a gente não cause um trauma ou um próprio colapso, né? Eu acho que isso é importante, né? Enfim, e aí, eu acho que assim, né? Quando o Loen fala tudo isso, ele fala assim, qual seria a salvação? Né? Que é uma coisa que a gente já falou, Jovi, que seria a fé de si mesmo, né? Se cada indivíduo puder agir por si mesmo, puder cuidar das suas próprias necessidades, o mundo poderia ser melhor, né? Assim, e compartilhar disso, né? O mundo seria melhor. Ele fala isso, eu acho muito, essa frase é do Loen, né? É muito do Loen. Se o indivíduo puder agir por si mesmo, se puder cuidar das suas próprias necessidades, o mundo inevitavelmente será melhor. Eu acho que isso é legal. Sim. E sim, não sei como é que é para você, mas eu estaria indo para uma parte final, né? Que seria como prevenir a depressão e sair dessa, né? Não sei como é que seria aí para o teu livro, como é que estaria para Tá você. ótimo, pode ir. Eu Isso, eu acho que a gente está indo para o final mesmo. Claro, até porque essas quedas de conexão, elas acontecem porque dá 40 minutos de uma live é normal dessa queda de conexão, né? Por causa da internet. Então a gente vai aproveitar que a gente está num fluxo e a gente ir fechando, que eu acho que já você está falando bastante do último capítulo, né? Da espiritualidade do corpo, que é essa conexão. Tem uma história interessante que quem mais divulgou yoga aqui no Brasil foi o professor Hermógenes, né? E aí, quando ele conheceu, ele foi para a Índia, encontrou um cara, ele falou, nossa, esse cara é um iluminado, chamava Sai Baba. Ele perguntou para ele, nossa, Sai Baba, eu moro num país tão pobre, tanta gente sofrendo, desigualdade, tem gente que morre. É muito triste o Brasil. Eu queria que você é um iluminado. Você pode curar o Brasil? Ele falou, oh, tá. Não, então me ajuda a curar o Brasil. Ele falou, olha, eu sei como curar o Brasil. Ele falou, sério? Ele falou, cura você mesmo. Quando você começar a curar você mesmo e ficar em paz com você mesmo, seu ambiente vai refletir isso. E isso é o Brasil. Pois É é. interessante, Ou né? agora, isso é o mundo, né? Porque nós estamos vendo que todo mundo está parando, os rios estão tendo sobrevida, enfim, né? Sim. Parece que as praias estão livres, menos lixo, as pessoas estão. Então, vamos lá, né? Mas pegando esse lance aí que você está falando, né? O Loen falava, né? Como prevenir, então, essa depressão. E uma palavra que ele colocava, né? Primeiramente, ele dizia assim, ó, primeiro passo que nós temos que fazer é recuperar a energia corporal. Esse é o primeiro passo para o tratamento da depressão, né? E para isso eu preciso entrar em contato comigo e verificar e tomar consciência se eu tenho energia corporal ou se eu não tenho energia corporal, como é que ela está dentro de mim, né? Então, seria o primeiro passo onde ele trabalharia.
Depois ele fala da importância de fazer exercícios físicos, né? Para favorecer o contato com o próprio corpo. Mas ele fala dos exercícios físicos, não exatamente... Ele trabalhava nele, o corpo dele, né? A gente sabe que o Loen trabalhava e morreu trabalhando o próprio corpo o tempo todo, né? Batendo as pernas, respirando, expressando sensações e sentimentos, enfim. A gente sabe que ele sempre foi muito ativo e isso que me faz acreditar na teoria dele, né? E ele é muito contemporâneo por isso também. Então, ele falava de andar descalço, fazer uma natação, uma yoga, capoeira, caminhada, meditação, enfim, tudo isso, né? Qual é o seu recurso? Como o Guadella fala, né? O que é que você acredita? Qual é o recurso? O que é que você gosta? Né? Não é porque o meu vizinho faz rito tibetano 3 vezes por semana e tá bem que eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Porque é que eu gosto, né? Se eu gosto de ficar lá sozinho, respirando, se eu gosto... Então, qual é o seu... Nadar. Nadar, né? Tem uma fotinha dele aqui nesse livro, ele tá com 98 aqui, eu acho, fazendo os exercícios, né? Olá. Ele falou, olha, eu não tô falando de uma coisa, eu tô falando de uma coisa que eu vivo, né? Isso que é muito legal, isso inspira muito, né? Exatamente. Porque os exercícios físicos, né, eles vão promover contração e expansão, né? E quando eles promovem contração e expansão, é o fluxo do corpo que está aumentando. Então, aumenta o fluxo de energia e vai ajudar você a viver melhor, de alguma forma, né? Procurar respirar mais. Você deu exemplos fantásticos de respiração aí, né? E tem N formas da gente respirar, parar, entrar em contato com a nossa respiração. Que, na verdade, ele falava que todo mundo respira, né? Mas respirar com consciência. Com consciência. Né? Eu acho que essa era a sacada dele, né? Fazer ground. Não fazer ground, é estar conectado, é fazer com consciência, né? É respirar com consciência, né? E é interessante porque quando ele começa a fazer um trabalho com o Reich falava para ele, respira, Loen. Isso está lá no exercício da bioenergética, né? Do livro. E ele falou, eu estou respirando. Ele falou assim, não, eu vou te ensinar a respirar, né? Bote a mão na minha barriga. Então, a gente tem que aprender, de verdade, a aumentar o fluxo respiratório, trabalhar nossa respiração com consciência, que não é simples, né? Não é só isso, né? A gente fala, mas a gente, como terapeuta, também tem que se trabalhar o tempo todo, né, Jovi? Sim, o tempo todo. Né? Ainda mais esse período agora, eu acho que todo mundo que está mais em casa, perceber assim, que hora que é a hora do seu exercício, se você gosta da meditação, que horas que é a hora da meditação, porque um problema que a gente enfrenta é disciplina, mas a palavra disciplina é interessante, que ela foi colocada para a gente como se fosse um chicote, você tem que ter disciplina, você não fez a tarefa de casa, e na verdade a palavra disciplina tem 3 palavras, que é discipleno. A disciplina ela vai trazer essa plenitude. Se você falar, pelo menos 3 vezes por semana, uma vez por semana eu paro para fazer meu exercício ou me cuidar, isso vai reverberar, com certeza, né? Uhum. Não tenho dúvida. E uma outra questão que é muito importante é fazer terapia, né? A terapia vai ajudar na autoexpressão desses sentimentos reprimidos, né? A tarefa do terapeuta sempre será ajudar o cliente a encontrar esse caminho de autoamor que ele fala, perdão, aqui, de autoaceitação, né? De desenvolver essa fé em si mesmo, né? De sair dessa busca de objetivos não reais, que condiz à própria vida dele, né? Enfim, eu acho que a terapia é um grande auxílio, né? E para nós, a gente sabe que, para nós terapeutas, e principalmente quem trabalha com a bioenergética, sabe o quanto que essa terapia é eficiente, eficaz e contemporânea, né? Graças a Deus. Sim, transformadora, né? Nós e muito não transformadora. estamos perseguindo objetivos irreais, né? Seguindo a bioenergética. Cada vez mais contemporânea, graças a Deus, né? Então, acho que isso é importante. Buscar se espiritualizar, ele fala isso de uma forma muito bacana, porque ele fala que para trazer a fé de si mesmo, ele não fala de forma ruim de religião, de crenças, de valores, de famílias, ele fala que
tudo isso é se espiritualizar, né? Buscar a sua religião, buscar a sua crença, buscar seus próprios valores, estar com família, trabalhar em comunidades, trabalhos voluntários, tudo isso é se espiritualizar, né? Lembrando que a gente vive em bando, né? Para a gente poder se auto-equilibrar, né? Nessa autorregulação, né? Sim. E fica aqui, né? A pessoa que está trabalhando com pessoas muito deprimidas, temos que fazer esse trabalho conjunto, né? A medicação, a orientação médica em casos de depressões agudas e profundas precisa ser trabalhada junto com terapeutas e com psiquiatras, né? É sempre um trabalho conjunto, né? Sim. Uhum. E É aí, isso, eu acho que pra gente. Muito obrigado, querida. Eu agradeço você aceitar o convite e me convidou, me colocou aí na história. Pra gente fechar, eu acho que é interessante falar duas coisas. Tem o vídeo do Stephen Porges que eu mandei para você, você colocou na página do Ligali. Quando eu recebi, na hora eu lembrei de você. Lembrei de uma outra colega também que trabalha com muito grupo com esse tema do trauma, que hoje a gente sabe que antes daqui límbico, reptiliano e córtex, né, a gente está buscando, antes, como sociedade, se engajar. Então, assim, eu tive essa experiência na pele, num assalto que eu fiquei de refém. Quando a pessoa chegou, a primeira coisa que eu fiz foi querer conversar com ele. Falei, o que está acontecendo, né? Você tenta falar, e você vê que é uma arma, e você ou corre ou congela o fim, né? Ou correr, ou lutar, ou fingir de morto. Se eu não fingisse de morto, eu não teria aqui, eu não estaria falando com você. Eu fiquei congeladinho, quietinho, que era uma arma, 3 armados, e eu trabalhei muito em mim, os exercícios, e eu percebi que eu não tive tanta sequela desse assalto como uma colega minha que estava comigo, ela não trabalhou nada, ela teve que tomar muito medicamento durante um tempo, né? Porque já tinha estresse, o assalto foi a gota, assim, sabe, do balãozinho dela estourar. E eu ofereci, mas depois de um ano e pouco ela falou, nossa, eu quero fazer esses exercícios, mas demorou. Porque a nossa cultura é uma cultura de segura, que você é forte, você não pode desabar, você não pode chorar, você não pode fazer um exercício de relaxamento porque é perigoso, você não vai dar conta do que vai vir, né? Então, percebendo isso, eu trabalho bastante com engajamento, com pessoas, e agora a gente está cada um na sua casa. Então, para as pessoas mais, assim, minhas clientes que têm mais idade, às vezes elas resistem muito à terapia online, a fazer o trabalho por Skype, etc. Mas os jovens não, já estou bem assim, semana passada atendi todos os jovens pelo webcam, né, aqui pelo... até o próprio Instagram, às vezes ele ajuda, aí você adapta. A questão é que a gente precisa do engajamento. E aí o Stephen Porges fala que o engajamento é ouvir a voz e ver. A gente não está engajado por telemensagem. A gente desenvolveu escrita muito depois. A gente desenvolveu escuta, desenvolveu ver, depois que escreveu. Então, se você tem uma avó, né? Isso é legal. Se você tem uma avó, se você tem uma tia que está isolada, ela não pode receber nada, você pode tentar fazer essa videochamada com elas, né? Eu vou experimentar, conversar com as minhas clientes mais idosas essa semana. Falei, vamos experimentar para elas verem a possibilidade, porque não faz parte do contexto dessas pessoas que têm mais de 60 anos a internet. Eu fui ter internet com 20 anos, gente. Não tinha internet na minha época também. Muito legal. E eu acho assim, né? A gente poder fazer isso também no contexto terapêutico, porque eu atendo muitas senhoras, né? E estou atendendo online essa semana muito. E às vezes em conexão com algumas senhorinhas que moram sozinhas, elas falam assim, ela fala assim, teve um caso específico que ela falou, seja bem-vinda à minha casa. Né? Ela bonitinho, mostra a casa. Eu achei aquilo tão legal. Peraí, que agora você vai ver minha casa, onde eu moro. E foi lá, me mostrando o campo dela, com uma felicidade tão grande. E quando eu também eu recebi da Odila aquele vídeo do Porges. Eu achei maravilhoso, fantástico, né? Até falei para ela, porque eu estava realmente pensando naquele paradoxo que o cara coloca, né? Como eu vou lutar e fugir disso tudo, enfim, né? E eu acho que foi um vídeo que nos trouxe mesmo essa situação. Nós estamos fazendo uma conexão bacana aqui hoje, um link bacana, né, Jovi? Sim, muito bom. Como a gente também pode estar
presente online, né? Qual é a nossa presença para essas pessoas, né? E eu tenho realmente indicado muito essa questão dos netos fazer vídeos e etc., estar em contato com os avós de uma outra forma, né? Eu acho que isso é muito importante, foi muito bem lembrado, né? E eu queria postar uma última mensagem aqui, né? Que eu sempre posto aí nas minhas palestras, que os gregos tinham uma frase, né? Mente sã em corpo são. Por esta mesma razão, o corpo opaco é acompanhado por uma mente opaca e uma mente brilhante por um corpo brilhante. O corpo é o repositório de toda experiência, é também o somatório e a expressão das experiências de vida do indivíduo e da espécie, né? Então, aqui nós teríamos que pensar um pouquinho sobre isso, né? E refletir. Como que a gente vai trabalhar, então, nesse mundo contemporâneo, a nossa mente e a nosso corpo e manter essa vitalidade acesa e buscando esse equilíbrio de carga e descarga, né? Sem ter que adoecer por conta disso, né? E respeitar. E o que o Loi fala, se a gente deprimir, vamos cuidar da nossa depressão, porque ela pode ser a cura do nosso organismo, né? Ok. Olha, fiquei muito feliz. Eu acho que eu fiquei mais tranquila dessa vez. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa live. A gente sempre fica apreensiva, mas aprendi muito, né? E dessa vez eu tô mais tranquila, né, Jovi? Porque eu fiquei muito nervosa. Sim! Tá bem mais tranquila. Agradecer o Wallace, todo o suporte que ele dá, né? Ele também tem muita experiência. Muito grato, querido. Aqui um pouquinho, né? Aqui, lá. Sim, muito bom. Muito obrigado. Ele é o gênio da informática. Não, ele vai te ajudar aí também, né? Que é sempre muito bom, né? A gente tem que sempre procurar sempre que essa ajuda mútua, né? Isso é importante para a gente, né? Muito obrigada, Juvi. Muito obrigada a todo mundo aí que, de alguma forma, nos apoiou esse tempo todo, mandando coraçãozinho, mandando palminha, mandando... Sim, a Cris, Giane, Luciana, um monte de gente. Então, a Simone está mandando beijinho seu, a Alice, né? Tenho várias pessoas meus assistindo e foi muito bom. Muito obrigada, viu? Alunos meus da faculdade, muito obrigada. Luciana. A gente volta aí com uma próxima live, né, Jovi? Obrigado, querida, pela confiança. Muito grato e espero que tenha contribuído muito. Tchau, tchau. Com certeza. Um beijo grande, boa noite. Vamos nos cuidar aí, né? Boa noite. Beijo, tchau. Até. Tchau, tchau.